E aí pessoal, Matheus Fortes na área mais uma vez. Vou fazer aqui, continuar a playlist dos exercícios de eletrostática. Caso você esteja chegando agora e está um pouco perdido, a ideia é, o seguinte: eu quero essa playlist de eletrostática, onde eu resolvo exercícios do livro do Tópicos e alguns também do Ramalho. No caso, esse exercício aqui também é do Ramalho. Além desse vídeo que você está vendo, existem outros dois, então checa lá a playlist, caso você queira ver desde o início. A ideia desses vídeos é oferecer uma ajuda para vocês, pois aqui no canal eu incentivo muito a vocês se tornarem autodidatas, aprenderem a estudar sozinhos. E mesmo que vocês aprendam, isso é muito difícil. Portanto, a ideia do canal aqui é oferecer esse auxílio através dessas resoluções, de alguns exercícios que eu considero assim, que possam trazer alguma dificuldade, alguma informação que talvez você não tenha facilidade de ver sozinho. Enfim, coisas que eu tive dificuldade quando eu estudava sozinho. É claro que eu tive a ajuda de muitas pessoas, nada foi 100% só, mas eu acredito que aí você que possa estar me assistindo, talvez não tenha tanta assistência assim, então pode contar comigo. Bem, sem mais delongas, vai aparecer o enunciado para você, faz aquela leitura e acompanhe comigo a resolução. Vamos lá. Esse exercício não é difícil, entretanto ele traz alguns detalhes que talvez você ainda não domine muito bem. Que detalhes são esses? A noção de vetores. Pois quando nós falamos de uma força ou de força, a força em si ela é uma grandeza vetorial. Então é importante você saber lidar com essa variável, certo? Então vamos entender aqui a situação. Você tem esse primeiro cenário, onde você tem essa carga Q0 e ela é posta entre outras duas cargas, uma positiva e outra negativa. E depois você pega essa carga e prolonga ela para cima, de forma que forme aqui assim. Ela estava aqui, por exemplo, você puxou ela para cima, formando exatamente um triângulo. Bem, se esse triângulo tem todos os lados iguais, então esse triângulo é o triângulo equilátero. Aí ele quer saber qual é a relação entre a situação A, que é essa aqui, com a situação B. Então vamos fazer a conta aqui. Primeiro eu vou analisar a situação A, certo? Então, o primeiro passo que você tem que dar é reconhecer quais são as forças que atuam sobre essa carga Q0. O enunciado não falou se Q0 é positivo ou negativo. E de certa forma isso não importa muito aqui. Mas eu vou considerar como positivo, já que é Q0, não é menos Q0. Então a ideia aqui é o seguinte: essa carga é positiva, certo, mas essa aqui eu vou dizer que é positivo. Positivo com positivo se repele. Como essas daqui estão fixas, só essa aqui que pode se mover. O que eu quero dizer é que a força que essa faz sobre essa carga é uma força de repulsão. Portanto, essa força vai estar redirecionada para cá. Tudo bem? Isso aqui eu vou chamar de FE. Ok? Ah, tá chovendo aí, não sei se o som vai ficar, mas enfim, é só um barulho de chuva, não tem problema nenhum. Mas vamos voltar para cá. A ideia aqui agora é você analisar a força dessa carga negativa sobre essa aqui. Lembre-se, eu estou considerando ela como positiva. Negativo com positivo, a gente sabe que se atrai, ok? Então, a força dessa carga aqui, atuando sobre essa, também é uma força é uma força de atração. Então, essa força vai estar na mesma direção e sentido da anterior. Vou usar essa cor aqui, ó. Então, seria essa aqui para cá, ó. Eu vou chamar essa aqui de FE também. Por que eu estou chamando as duas forças de FE? Porque qual é a fórmula da força elétrica? Você já está esperto já. Essa aqui, força elétrica é a constante eletrostática, a carga de uma, né? É um módulo no caso, mas aqui não vou botar módulo não, estou botando já com uma visão escalar. Q vezes Q0 sobre a distância aqui, ó, ao quadrado. Certo? Perceba que, como é em módulo, o sinal ele some. Portanto, aqui é Q, pois é o Q do positivo. Mas quando for esse menos Q aqui, também vai ficar positivo. Ou melhor, desculpa, também vai ficar sem sinal. Em outras palavras, a equação que descreve a força dessa sobre essa vai ter as mesmas incógnitas dessa equação dessa esfera sobre essa aqui. Vai ser a mesma escrita. E é por esse motivo que essa força é igual a essa, em módulo, ok? E vocês podem ver que também é a mesma coisa em direção e sentido. Então são vetores idênticos. Pegaram a ideia?
Então, como é que eu calculo essa força aqui? Ó? Seria o quê? Seria, aqui em cima eu vou repetir no caso, vai ficar KQ vezes Q0. Aqui ao quadrado vai ficar D ao quadrado sobre 4. Só que esse 4 a gente faz aquela regra de inverter assim, certo? Então o 4 ele vai ficar aqui na frente. Ó. Ok? Só que isso aqui é apenas uma força. Perceba que a força resultante é uma mais a outra, tendo em vista que eles estão na mesma direção e sentido. Então qual é a força resultante na situação A? Seria 4 esse conjunto de letras, mais 4 e esse conjunto de letras novamente. Então a força A é FE mais FE, que será 8KQ vezes Q0 sobre D ao quadrado. Ok, a gente descobriu quanto é que vale FA, que é a força resultante na situação A. Quanto que vale FB? Agora você tem que analisar a segunda situação, que seria como? Perceba que essa carga atuando sobre essa aqui, que no caso é o... Achei. Q0. Vou botar aqui. Tá. Essa carga aqui, ela vai fazer uma força de repulsão, porque a gente está assumindo que Q0 é positivo. Então a força de repulsão vai estar para cá, ó. Nessa direção aqui, ó. Ok? E eu vou chamar aqui de FE. A força de atração vai ter que estar direcionando a carga Q0 em direção à carga negativa. Então a força de repulsão vai ser qual? Em qual direção e sentido? Para cá, ó. Beleza? E agora, o que você tem que fazer aqui? Uma soma vetorial. Mas é claro, antes vamos descobrir o módulo de cada vetor. Mas perceba o seguinte, aqui, daqui para cá é a distância D. Daqui para cá também é a distância D. Eles estão no mesmo meio, então é a mesma constante eletrostática K. E essas cargas aqui, quando elas ficam em módulos, Q e menos Q, é a mesma coisa que Q. Em outras palavras, nós estamos mais uma vez vendo a situação de que as forças terão o mesmo módulo, mas nesse caso elas não terão a mesma direção e sentido, como vocês já podem ver aqui. Não é a mesma direção, não é o mesmo sentido, mas é o mesmo módulo. Vamos calcular esse módulo primeiro, seria como? Esse módulo eu vou deixar aqui assim, ó. Então vai ficar o quê? Vou botar aqui separado. Esse FE é K vezes Q, Q0, sobre a distância D ao quadrado. Isso aqui é tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Então eu vou deixar isso aqui isoladinho aqui, tranquilo? Só que a gente precisa descobrir a força resultante ali. Como é que a gente faz isso? Bem, eu vou fazer da seguinte forma. Essa forma aqui, a gente pode fazer chamando de lei dos cossenos ou regra do paralelogramo, tanto faz. Seria como? Assim, ó. Primeiro, você perceba que o ângulo que tem aqui na base é um ângulo de 60 graus, ok? E aqui também é 60 graus, e aqui também é 60 graus. Por quê? Porque é um triângulo equilátero. Os lados são iguais, os ângulos internos também são iguais. Então, quanto seria esse ângulo aqui? Ó? Se eu fizer um prolongamento para cá, esse ângulo que está aqui é o mesmo ângulo que tem aqui embaixo, ok? Esses ângulos são idênticos. Se aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. Consegue ver isso? Não é muito difícil, é como se fosse uma linha assim, cortada por duas paralelas. Aí esse ângulo é igual a esse. Consegue ver ter essa visão? Portanto, a ideia é o seguinte, se esse ângulo é 60 graus, quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Bem, você pode ver de outra forma, você pode ver da mesma forma, só que agora da seguinte forma aqui, ó. Bem, você também pode ver da seguinte... Então, você pode ver da seguinte forma. Perceba que aqui, ó, também não tem 60 graus aqui, ângulos opostos pelo vértice. Então aqui também seria quanto? Esse ângulo aqui, ó. Perceba que esse ângulo é igual a esse. Então ali também seria o quê? 60 graus. Eu estou fazendo dessa forma, mas existem inúmeras outras formas. Você fica à vontade, faça do seu jeito. Então aqui também é quanto? 60 graus. Tranquilo? Então, existem outras regras, como por exemplo, essa regra da geometria, que esse ângulo externo a esse vértice, a esse ângulo,
é na verdade a soma dos outros dois ângulos internos. Portanto, existem inúmeras outras formas, mas vamos dar continuidade aqui. A ideia é que é o seguinte, quando você for fazer a soma desse ângulo com esse, o que você tem que projetar na sua cabeça? Que o vetor resultante dessa soma desse vetor com esse, nada mais é do que você pegar a origem de um vetor, pode ser qualquer um deles. Vou pegar, por exemplo, esse vetor aqui. Ó. Eu pego a origem dele, que é essa parte aqui, e uno até a extremidade do outro, formando essa figura assim. Ó. Consegue ver? Então, a soma vetorial seria o quê? Eu pegar a origem do primeiro vetor, que é o azul, dessa linha poligonal, e juntar aqui, ó, na extremidade do laranja. Formaria um triângulo aqui assim. Consegue pegar essa visão? Não é muito difícil de ver isso, mas eu vou desenhar e vai ficar mais ou menos assim. Ó. Eu vou pegar esse vetor aqui, ó, e vou passar ele para cá, assim. Esse aqui é o vetor VE, ok? Qual é o ângulo que está sendo formado aqui? Com certeza é 60 graus. Como eu sei disso? Pois esse vetor e esse vetor, essa linha e essa linha aqui, ó, formam entre si um ângulo de 60 graus. Ela só está sendo projetada aqui em cima. Conseguem ter essa visão? Só que a ideia aqui é o seguinte, se esse vetor tem um comprimento FE, esse vetor tem um comprimento FE, aqui é 60, aqui é 60. Bem, o que nós estamos formando aqui? Exatamente o quê? Um triângulo, só que um triângulo formado por vetores. Todos esses vetores vão ter o mesmo módulo, pois aquele triângulo ali é um triângulo equilátero. Portanto, você simplesmente pode afirmar que o vetor resultante é FE. Ficaria aqui, então, valendo o vetor resultante, valendo exatamente FE. Pegaram a ideia de como é que funciona? Sendo que FE vale quanto? Esse conjunto de letras aqui. Bem, antes de eu terminar a questão, eu queria mostrar uma outra forma de chegar a essa conclusão aqui, caso você não tenha gostado, não... Caramba, não é assim que eu faço. Tá, eu vou mostrar uma outra forma, que é você decompondo os vetores, tanto na horizontal quanto na vertical. Perceba que esse vetor, ele cresce tanto para a direita quanto para cima. Já esse vetor verde, ele cresce tanto para a direita quanto para baixo. Você vai trabalhar com o conceito de componentes desses vetores, que também é uma forma muito usada para analisar esse tipo de questão. A anterior é um pouco mais prática e mais rápida. Essa aqui é o que geralmente a galera mais usa. Não tem problema, o que importa é você acertar na hora da prova. Então, relembrando que aqui o ângulo era de 60 graus e aqui também era 60 graus. Tranquilo? Você vai decompor esse vetor em duas direções. A direção horizontal, que a gente chama de x, né? E a direção vertical, que no caso seria a y. Então, quanto que vale esse lado aqui em função dessa hipotenusa? Pois veja que isso aqui é um triângulo retângulo, tudo bem? Então, quanto que vale esse lado aqui? Aliás, esse lado em função desse. Se aqui é um cateto oposto, você usa aquela relação trigonométrica. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ficar como? Esse lado é FE seno de 60. E esse vetor está para cima. Tranquilo? Melhor assim. Tá. E esse aqui é a mesma coisa, vai ser para baixo, só que é FE seno de 60. Ou seja, você tem vetores de mesmo módulo, mas em sentidos opostos. Em outras palavras, na direção vertical, essas forças estão se anulando. Tudo bem? Essa carga ela não subiria e nem desceria. E na horizontal, o que nós temos? Na horizontal, você vai ter aqui o cosseno de 60 para cá, dessa força, e cosseno de 60 para cá, dessa mesma força. Cosseno de 60 é meio, 1 sobre 2. Então vai ficar como essa questão? Ficaria assim, ó. Você tem uma força para cá, que vale FE cosseno de 60, e você tem outra para cá que vale também quanto? FE cosseno de 60. Sendo que cosseno de 60 é meio. Então você teria o quê? FE mais esse FE, que é meio mais meio. Isso aqui vai dar exatamente o FE. O mesmo valor que eu achei ali, já fazendo aquela análise
dos vetores, de você deslocar um com o outro, perceba que não é difícil. Tanto a primeira quanto a segunda versão, que é essa. Você escolhe qual que é melhor para você. Bem, e para matar a questão, o que que falta? Basta você pegar esse valor aqui, que no caso é o próprio vetor resultante, ele vai ficar no denominador. O numerador é esse valor. Então você teria o quê? Se aqui é B, deixa eu botar vermelho. Então FA sobre FB é todo esse conjunto de letras. Aqui também tem o mesmo conjunto de letras, ó. Para facilitar, vou chamar esse aqui de A. Então esse aqui também vale A. Então vai ficar 8A sobre A. Pegou a ideia aqui? É para não ter que escrever de novo as mesmas letras. Aí chamei tudo aquilo de A. Então você tem 8A sobre A. Quanto é que vai dar isso aqui? Corta A com A resposta é 8. Esse é o gabarito. Bem, essa questão não é muito difícil. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu fiz bem detalhado, ainda mais naquele finalzinho ali. E se acostumem com esse tipo de raciocínio, porque é muito comum cair esse tipo de situação nas provas. Em especial a prova da SpaceX, ela gosta muito de botar a questão desse nível, assim, de vetores, seja na força elétrica, seja campo elétrico. Isso é muito comum. Ano passado mesmo teve uma prova dessa, uma questão dessa. Então é isso aí. Compartilhem, curtam o vídeo, sigam lá na página do Instagram, na conta do Instagram, aliás, que em breve eu devo começar a postar algumas coisas lá, e ativem o sino também. Então, valeu!